Obrigada, Fernando. Obrigada a todo mundo pela oportunidade de estar aqui. É um prazer ter um carinho especial pelo departamento. Já estive aí do lado de vocês, né? Fiz a minha graduação, minha pós-graduação. Então, é um momento aí muito bom. Aproveitem, vocês vão criar muitas memórias e muitos amigos aí para a vida de vocês, nessa etapa aí da vida. Então, hoje, eu vou falar de como essas tecnologias emergentes, como a inteligência artificial, elas impactam na produção de chips, de microprocessadores, dispositivos microeletrônicos. E também eu vou associar quais as disciplinas que vocês deveriam se preocupar para acompanhar esse impacto, tá? Vamos lá. Aqui o Fernando já falou um pouco de mim. Eu fiz aqui a minha graduação. Acho que o laser pointer não está aqui. Ó. Minha graduação é aqui e o meu mestrado eu terminei em 2011. Fiz na área de verificação formal. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre essa área. E atualmente eu estou trabalhando com problemas de escalabilidade no compilador, uma ferramenta, que é a Jasper, e também em colaborações com a universidade. Então, eu gerencio também um time de desenvolvimento de software. Acredito que é isso, gente. Vou falar da Cadence. Quem de vocês já ouviu falar da Cadence? Então, bastante de pessoas. Quem não ouviu falar, hoje é uma oportunidade. Vocês podem também ir lá no stand conhecer um pouquinho mais. Então, a Cadence ela faz soluções para a indústria de dispositivos eletrônicos. E ela está há mais de 35 anos no mercado, então é uma empresa bem consolidada. E ela é voltada aqui para software computacional. O que é software computacional? É software que usa algoritmos complexos que demandam computação intensa. Então, a grande maioria dos nossos produtos, inclusive em C++, para ter mais performance. Então, exemplos de algoritmos computacionais. Algoritmos que fazem cálculo numérico, soluções de equações não lineares, caminhamento em grafos, reconhecimento de padrões. Então, esse tipo de algoritmo. A gente também tem expandido, o foco é a microeletrônica, produção de chips. Então, pensa em na marca do seu celular, aí, alguma empresa. Vou dar um exemplo, chips, Intel, ARM, que são públicos, a gente pode falar de alguns dos nossos clientes. Eles fabricam chips e eles usam as nossas ferramentas no processo deles de desenvolvimento de hardware. Porque produzir um hardware é algo muito complexo. Então, precisa de ferramentas para poder ajudar nas etapas de produção. E a Cadence tem expandido nos últimos 2 anos, na verdade, de 4 anos, para a área de sistemas, não só de microeletrônica. Então, temos aí também simuladores eletrostáticos, dinâmica de fluidos, e aí isso é empregado na indústria automobilística, aérea, espacial também, para poder fazer a simulação aí, das formas. Tem uma cultura de inovação, vários produtos, a gente tem mais de 60 produtos que essas empresas utilizam. Só lembrando dos carros, a McLaren é um dos nossos clientes, eles também utilizam produtos da Cadence. A gente está mais de 26 países, é uma multinacional, a matriz é na Califórnia, o Fernando até citou, e tem um escritório na Savassi. Quem tiver interesse em conhecer, sinta-se convidado. Tá? Vou deixar meu e-mail no final aqui da apresentação, pode me contactar. A gente tem mais de 11 mil funcionários aí, distribuídos ao longo do mundo, desses 26 países, e a grande maioria eles são desenvolvedores de software. Tá? E a gente tem aqui um faturamento no primeiro trimestre, que foi aproximadamente $1 bilhão, que acompanha essa indústria de sistemas de dispositivos eletrônicos.
falando aqui um pouquinho para vocês, aqui nesse gráfico à direita aqui, a expectativa de faturamento dessa indústria de sistemas eletrônicos, e ela é bem forte a longo prazo. Em 2026, que está em verdinho, é esperado 3 trilhões de dólares. E o que faz com que essa indústria de sistemas eletrônicos avance tanto, seja estimulada? São as novas tecnologias, 5G, cloud computing, veículos autônomos, robozinhos. Lá em casa tem um, meu filho adora quando eu ligo ele. É algo que está se popularizando. Machine Learning e AI, finalmente, que a gente chegou aqui no ponto. Então, como que... Eu vou descer aqui mais um pouquinho, em profundidade, como que essa tecnologia emergente está afetando a indústria de microprocessadores. Então, aqui falando um pouquinho do investimento. Hoje todo mundo fala e respira AI, né? É uma coisa bem comum. Aqui, só para vocês terem uma noção, e isso aqui na última década foram mais de 5 mil novas startups lá nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, com mais de 1,5 milhões de dólares de investimento. Um investimento financeiro grande. Então, muitas empresas nascendo, startups novas de machine learning. Também usuários. Acho que a quantidade de novas ferramentas de LLM, que são Large Language Models, aí está expandindo. Tem o Llama, da Meta, tem o Gemini, da Google, o ChatGPT, da OpenAI, e é algo que está se tornando mais popular. Acho que todo mundo aí está instalando, usando, está se popularizando, né? E aqui também, o último aspecto aqui de investimento para treinar esses modelos, é algo caro computacionalmente. Para vocês terem uma ideia, esse Llama 2 aqui tem 7 bilhões de parâmetros, da complexidade aí do modelo. Ele gasta 180 mil horas de GPU para treinar esse modelo. Mais ou menos 20 anos isso. Então, se vocês considerarem que é 1 ou 2 dólares por GPU, se você usar mais GPUs, mais cores, você conseguiria treinar esse modelo, menorzinho aqui, com 250 mil dólares aqui, e o maiorzinho, 3 milhões de dólares. Então, você gastaria bastante dinheiro, gasta-se bastante dinheiro para treinar esses modelos, por causa da demanda de máquina para treinar eles, e energia também. Tá? Então, AI tem essa demanda, e, para ter mais recurso computacional, essa tendência tende a exigir hardware mais complexo, no sentido de mais especializado também. Por exemplo, GPUs, hardware específico para AI, a NVIDIA tem também. Então, está tendo uma demanda crescente aí de hardware específico para AI. E, com isso, mais pessoas para projetarem, mais projetos estão sendo demandados de hardware. Então, aqui, a estimativa é que, na próxima década, sejam 4 vezes mais projetos de hardware. E não tem essa quantidade de pessoas para fazer esses projetos. Aí tem um desafio aí de produtividade, que a evolução aí de machine learning, esse boom está gerando. E aqui é só falando um pouquinho dessa indústria de chip, porque a gente tem esse problema de produtividade. Como, então, a gente consegue acelerar esse ciclo de hardware? A gente precisa de mais recurso computacional, e a gente não tem pessoas, mas como a gente usa melhor essas pessoas que estão desenvolvendo hardware? Aumentando a produtividade delas. E aqui, nesse primeiro gráfico, vou falar um pouquinho, aqui é o custo de produção de um projeto de hardware, dado aqui o tamanho da tecnologia do transistor. Então, quanto menorzinho o transistor, mais caro é o custo do projeto. É exponencial aqui, porque você tem que, em geral, tem mais, quando você é menor o transistor, você tem mais transistores, e você tem que testar a intervenção de um transistor no outro, sabe?
E aí vocês estão vendo ali que tem uma etapa, que é essa vermelhinha mais escura, que a gente chama de verificação. Então, no ciclo do hardware, tem uma etapa, essa em vermelho, que é a verificação. E por que gasta tanto dinheiro para verificar um hardware? Porque é diferente do software. O software, quando você tem um bug na versão de produção, vamos fazer um patch aqui. Ok. E o hardware? Se tiver um bug no seu celular, no chip, é um recall. É muito mais caro você ter um bug em produção no hardware. Então, é por isso que tem esse grande investimento aí para testar um hardware e descobrir um problema em estágios iniciais. Então, eu vou falar um pouquinho o que é essa verificação de hardware. É parecido com a de software, né? Vocês têm uma especificação, pensando assim, no dia a dia de vocês, você tem um trabalho prático lá, o professor vai dar um enunciado, parecido. E aí vocês vão implementam, tem uma codificação, implementa em Python, C++, a solução, né? E aí tem a parte de verificação. Quem que vai verificar se essa sua implementação está de acordo com a especificação? Normalmente, no trabalho prático, vocês fazem vocês mesmos testes, aí o professor vai lá e corrige, dá uma nota, mas nas grandes empresas existem equipes, tanto de software e de hardware, para fazer essa verificação, essa checagem. Aqui eu vou dar um exemplo específico de hardware. Tá? O que seria uma especificação de hardware? Que é um exemplo. Por exemplo, eu quero um contador de 2 bits, então ele pode contar 0, 1, ou 2 ou 3. Ele vai ter o valor inicial 0. Ele é um contador que conta incrementalmente para cima. E eu só vou ter valor 0 no estado inicial, que é o estado de reset. Então, alguém foi lá e especificou esse hardware. Normalmente vem um PDF, ou um Word para especificar. E aí a outra pessoa vai lá codificar. Aqui é um exemplo de Verilog, que é a linguagem que é utilizada para codificar hardware, a abstração de hardware. Tem VHDL também, que é popular. Então, aqui tem um exemplo que... não aponta, tem hora. Mas aqui, quando ticar o clock, quando subir o clock ou o reset, aí, que é o estado inicial, se for, toda vez que isso acontecer, se estiver no estado de reset, você vai colocar 0 no seu contador. Se não, você vai incrementar seu contador de 1. Então, alguém foi lá e implementou, leu lá a especificação. Quando eu fiz o OC2, era o OpenSpark. A gente tinha que abrir lá o PDF do OpenSpark, implementar em VHDL. Então, existem essas linguagens aí para descrever em hardware, né? E aí alguém que vai verificar vai pegar uma característica ali da sua especificação. Por exemplo, será que o valor 0 só está no estado de reset, no estado inicial? Vou verificar isso, porque estava lá na especificação. Vou ver se a pessoa que implementou fez certo essa implementação. E aí vem o que a gente chama de verificação formal. Porque existem técnicas de verificação, e a verificação formal ela vai garantir que a sua propriedade ela é válida ou não, olhando todos os estados do seu sistema. Só que a pessoa que faz a verificação formal ela não faz manualmente. Tem uma ferramenta que a Cadence desenvolve, uma delas, que é a Jasper. A Jasper é uma ferramenta que faz verificação formal. Então, o que normalmente chama de model checking? Vocês já podem ter ouvido esse nome também. E aí, o que essa ferramenta faz? A primeira coisa, ela vai pegar esse código, essa abstração aqui de hardware, que é uma linguagem, tá, gente? Verilog, e vai ter que transformar isso num circuitinho. Em ANDs, ORs, tem um flop ali também. Então, ela transformou, não precisa entender, não. O que está codificado aqui não é só uma ideia do que tem que ser feito. E aí, esse circuito ele tem uma tabela verdade, certo? Tem uma tabela verdade que vai falar qual é o valor das variáveis.
E isso aqui é uma representação, né, desse circuito, uma máquina de estados, e aqui ela começa com valor 0, que é o valor inicial. Então, nós estamos vendo o que está acontecendo. E aí, quando não está resetando, ela passa para 1, depois passa para 2, depois passa para 3 e depois passa para 0, porque é um contador de 2 bits, certo? E aí, a gente tem aqui, ao mesmo tempo, a pessoa querendo verificar se o valor 0 só está no estado inicial. Então, para fazer essa verificação no model check, essa pessoa vai ter que transcrever essa propriedade em algo formal, em uma álgebra booleana. Então, existe uma linguagem também para descrever propriedades. Então, aqui está falando, olha, quando eu não estou no estado de reset, então, eu não tenho valor 0, então, ela está transcrevendo aquilo da especificação, da característica do design, em algo formal. E, claramente, a gente vê que isso aqui não acontece. Quando está no estado que C igual a 3, naquela implementação, e não tem reset aqui, vai para 0 o contador. Então, alguém implementou aqui erroneamente. Essa implementação está incorreta, dado a especificação. Ok, então, voltando aqui, eu dei uma introdução, o que é verificação aí formal para vocês, o que essa ferramenta faz. E aí, a gente falou que a AI está demandando hardware mais complexo, e a gente precisa otimizar o ciclo aí do hardware, tornar mais produtivo. Então, como que a gente faz a verificação formal, que é uma etapa desse ciclo, ser mais escalável, mais produtiva para a pessoa que está fazendo a verificação? Aí a gente tem 3 linhas aqui. A primeira é fazendo com que essa ferramenta seja mais rápida, que ela escale melhor. A segunda podemos ter novas features nessa ferramenta para que a pessoa consiga ser mais produtiva. E a terceira linha aqui, que é uma combinação, é com AI. A gente também pode usar AI na nossa ferramenta de verificação para acelerar e tornar mais produtivo o trabalho do verificador, respondendo aí a demanda de AI também, né, que precisa de mais hardware complexo. Então, é meio cíclico aqui. Então, vou dar alguns exemplos de alguns projetos que nessa evolução, tá, desse verificador formal. Aqui eu vou falar desse compilador, hardware, de HDL, que é Hardware Description Language. Como a gente viu, tem linguagens específicas para descrever hardware, que é Verilog e VHDL. E tem uma etapa que vai pegar e converter, como vocês viram, o código em HDL no circuito. E essa etapa é chamada de compilador. E é a equipe que eu trabalho lá dentro da Jasper. Eu trabalho nessa compilação, nessa ferramenta. E eu nunca pensei, quando estava estudando compiladores, que eu ia trabalhar com isso, mas acreditem, eu tenho um LEC, um YAC, que é o framework aí de C para gramáticas, mexo lá com essa parte. Eu gosto. Claro que tem outras áreas dentro da Cadence, né? Dentro da Jasper também, que é o nosso produto, mas a minha parte é essa. E nesse processo, antes de transformar aqui o circuito, tem análise sintática, análise semântica, a gente constrói uma parser tree antes de gerar o circuito. E aqui eu estou mostrando aqui o resultado que a gente quer escalar a ferramenta, então, do trabalho dessa etapa de compilação. Como que a gente conseguiu aí? Esse trabalho tem 5 anos, mas esses resultados dos últimos 2 anos, em termos de tempo, aqui a gente conseguiu. SOC são System on Chip, são designs de bilhões de gates, são designs muito grandes. Então, a gente conseguiu ficar quase 3 vezes mais rápido nos 2 últimos anos e gastar 27% menos de memória. Então, teve esse trabalho de escalabilidade. E o que a gente usou? A gente usou paralelismo. A gente precisa entender se a gente vai aplicar paralelismo de processo, de thread,
A gente usou otimizações de estruturas de dados. Aqui nós vamos ter que mudar para a lista aqui, esse vetor aqui não está legal. A gente usa, por exemplo, também otimizações de algoritmo. Vamos reduzir a complexidade. Está cúbica aqui. Então, a gente emprega esse tipo de tecnologia, de conceitos que a gente aprende durante a graduação. Agora eu vou falar de alguns outros, rapidamente, projetos na área de AI, aqui, que é a diagonal na verificação formal. A primeira delas, do primeiro projeto, é um projeto em colaboração com o professor Fernando, do Laboratório de Compiladores. Então, a gente viu que tem um compilador de Verilog. E aí, a gramática de Verilog ela é enorme. E as combinações ali dos construtores pode ser imensa. Então, como que a gente testa o nosso compilador? De maneira mais automática. Então, o objetivo desse trabalho é fazer essa geração automática para testar o nosso compilador. E usar a AI para melhorar a qualidade dele. Então, a gente minera um conjunto de testes da internet, e aí a gente aprende as probabilidades. Dada essa base inicial, por exemplo, aqui a gente sabe que, nessa base, a expressão com somador, com mais, ela acontece 55% das vezes. Então, acontece com maior frequência. Então, a gente vai usar esse aprendizado, e aí a gente... Está meio ruim a figura, mas a gente usa a geração de parser trees, usando a gramática de Verilog, e caminhando dessa árvore, e que é também dirigida pelas probabilidades, a gente vai gerando os elementos dessa árvore com base nas probabilidades, seguindo as regras com maior probabilidade, a gente gera novos Verilogs aqui. E a gente usa esses Verilogs sintéticos, que são novos, gerados automaticamente, para testar no nosso compilador, que eu falei anteriormente, para ver se ele vai ter um acesso inválido de memória, se tem uma EISAN, que é uma sanitizer, né, de C. Então, a gente usa para pegar bug crítico no nosso compilador. Aqui um outro exemplo de como que a gente está usando AI. Eu falei lá que tem uma pessoa que vai ler a especificação, pegar as características daquele design e gerar uma propriedade formal. E aí, como a AI pode ajudar? O que as empresas e a Jasper está fazendo tá bom, vamos colocar AI generativa aqui, LLMs, para poder ler essa especificação e usar o design para gerar automaticamente propriedades. Tá, mas e aí? Qual que é a qualidade dessas propriedades? Quão bom elas são comparado com as humanas? A gente pode usar a verificação formal aqui para entender se essas propriedades são equivalentes, se elas são conflitantes. Também a gente tem um parser, um compilador, a gente pode ver se tem erro de sintaxe, e a gente usa essa informação para retroalimentar aqui o nosso algoritmo de aprendizado. Acho que o último slide é o emprego aqui de AI na ferramenta de verificação como um todo. Na Cadence, a gente tem chama GDI, que é uma infraestrutura, que é uma API que todas as ferramentas podem usar para acessar ChatGPT, esses LLMs. Então, aqui, ele incorpora os modelos, e aí as ferramentas podem ficar abstrair dessa parte, qual modelo usar. E aí a gente usa realmente para poder gerar aqui, dado a descrição, a característica que a gente quer do hardware, a gente gera a propriedade, como eu mostrei anteriormente. A gente gera também, automaticamente, a compilação, os comandos de compilação, que é parecido com o C aqui. A gente pode ter vários Verilogs diferentes, que têm dependências. E aí o usuário vai ter que saber as dependências, criar lá a ordem específica. Como que a gente consegue automatizar isso para eles?
E, enfim, a gente usa mais em outras partes para gerar scripts automáticos, usando AI. Por exemplo, eu quero saber qual que é a quantidade de flops do meu design. Então, gera um comando da ferramenta automaticamente, dado a linguagem natural. Acho que é isso. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês aqui é, sim, temos que ficar atentos. AI está aí, todo mundo falando, vamos aprender o que é LLM, vamos estudar estatística, mas, para a gente evoluir as ferramentas dada a demanda, a gente tem que ter os fundamentos que a gente vê na graduação bem definidos, e a gente emprega esses conceitos para evoluir, dada a demanda de AI, como eu falei, de compiladores, paralelismo, grafo, porque o circuito é um grafo ali, só que o tipo, a AND ou OR, tem um tipo específico cada nó, mas é um grafo, a gente caminha no grafo. É isso, gente. Obrigada, novamente. Eu convido vocês a dar uma olhada na ementa do professor Fernando, que vai ser ofertada agora nesse semestre, uma disciplina de introdução à verificação de hardware. Então, se vocês quiserem saber mais detalhes sobre o que foi falado aqui, agradeço. E vai ter um quiz agora, 4h15, da Cadence, para alguns brindes. Convido vocês também lá, a irem lá, tá? Obrigada. Então, a gente tem uma pergunta. A Cadence mexe só com hardware? Tem alguma área relacionada à ciência de dados? Não, ela não mexe só com hardware. Ela faz software, ela também produz hardware, mas ela tem muito software para a indústria de hardware, como eu tentei explicar aqui. Tem empresa que faz software para banco, tem empresa que faz software para, não sei, uma loja aí de joias. A Cadence faz software para a indústria de hardware. Então, a gente faz software. E, sim, tem ciências de dados? Tem áreas de machine learning. Como a gente viu, a gente está aplicando machine learning no nosso produto de software. No nosso software, desculpa, nosso produto, né, que é um software. Muito obrigada. Mais uma salva de palmas para agradecer.